Bom dia. Dia frio, um bom lugar para ler um livro, ou para falar de livro, ou para falar do nosso clube de leitura. Então, as pessoas às vezes perguntam, né, Maltos, como é que é o clube de leitura? O clube de leitura basicamente é acesso a isso daqui que você está vendo. Mais ou menos 3.000 a 5.000 livros. Eu ainda preciso de alguém, eu tenho que criar coragem para fazer a contagem de tudo que tem aqui. Essa daqui é uma parede, tem essa daqui de trás, tem mais alguns ali. E o clube de leitura é o acesso que você tem por uma pequena mensalidade de um livro desses por semana, para que você possa se desenvolver em qualquer área que você queira. Tá? Você precisa melhorar aqui em teoria literária, ou em história da literatura, ou em filosofia, ou em teologia, aqueles lá de trás, teologia e filosofia da história, Eric Voegelin, e história eclesiástica, tudo aqui. Bem, esse é um projeto. Ah, para os meus alunos, eu também pensei em fazer o seguinte: esse momento agora, esses próximos minutos, eu vou falar sobre uma escola literária que não teve no Brasil, não foi pujante no Brasil. Nós temos traços dela na pintura, nos tetos do nosso barroco tardio, mas não se tornou uma escola literária. Mas é interessante para que você se aperceba da influência dela e das reações que foram. Então, esse programa aqui nós falaremos sobre o rococó literário. Então, Maltz, o que foi o rococó literário? Eu vou colocar na sua tela um mind map, e esse mind map, que já deve estar aí, ele representa grande parte do nosso rococó literário. Então, o rococó literário ele é um prolongamento do barroco. Então, ele é um prolongamento do barroco com o quê? Com o exagero, a ornamentação. Ele mostra basicamente a última fase da decadência da aristocracia, da decadência feudal. Ele é interrompido pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o início do romantismo. E uma das grandes questões do Rococó é o Rococó é uma escola de decadence, ou seja, de decadência. O Rococó ele tem um paralelo com aquele decadentismo burguês do final do século XIX, que, se Deus quiser, eu quero fazer um vídeo também sobre ele. E o que ocorre no Rococó é que há uma oposição, ou seja, se perde a questão do senso cósmico, se perde a questão de se relacionar ao universo, e em vez do universo você tem o quintal, você tem os salões da aristocracia. A ostentação, que era um elemento para as igrejas, é trazida então para dentro de casa, é trazido para os móveis, é trazido para as roupas, é trazido para os jardins, num culto não mais da beleza da fé ou da religião, mas um culto ao hedonismo. A fé, então, já desde o Barroco, já está acontecendo esse processo meio de degeneração, a fé se torna voluptas. E a voluptas, então, se entende como uma virtude, usufruir, ou, como é muito conhecido, o êxtase de Santa Teresa, extasiar-se com aquilo que é, no Barroco, santo, e acaba tendo seu lado, sua oposição, sua antítese, que é algo bem barroco, como a virtude como algo profano também, porque a virtude se torna gozo, se torna a voluptuosidade. Então, esse prolongamento acaba por fazer com que a exuberância da igreja se torne uma exuberância decorativa e se predomine, claro, pela proximidade. Um autor chamado Francis Schaeffer vai pontuar que sempre quando você está diante do céu e do chão, ou seja, do espírito e da carne, a carne, por ser mais próxima, sempre terá uma fala mais potente dentro desse discurso. Então vai haver um predomínio do sensual sobre o racional, que era um desejo, por exemplo, dos Árcades. Eles tentam manter aquele conceptismo, aquela busca do barroco, e acaba então se indispondo contra o rococó. As cortes que serão Árcades, como a corte sueca, ela não se ligará ao rococó. A corte que mais representará o rococó será a corte francesa, os anos de Luís XIV até Luís XVI. Então essa exuberância decorativa, ela se tornará naquilo que é cético e cínico, em outras palavras, nos elementos básicos
da aristocracia de corte, onde todo mundo vê o outro com falsidade. Um exemplo muito claro é o Marquês de Sade e o seu livro Justine ou Sofrimentos da Virtude, onde ele chega a uma completa subversão moral, ou Os 120 Dias de Sodoma, que é um decamerão da decadência aristocrática. Outro também que representará isso será o Casanova, onde haverá a completa subversão moral daquilo que você se pontua. Então, dentro do Rococó, então, vamos cada um dos pontos, né? Vamos para os autores. Diderot escreve basicamente um grande livro chamado La Religieuse, a Religiosa, e outro também chamado As Joias Secretas. O Abbé Prévost, o Abade Prévost, o Sterne com o Cavaleiro Tristan Shed, e Voltaire com um libelo, praticamente um livro rococó contra todo o otimismo lá do Leibniz, que é o Cândido. Tá? O Cândido é um livro bem legal para você passear por isso. Um dos melhores romances do Rococó será o do Chourdelot de Laclos, que é as relações ou as ligações perigosas. No Brasil, brilhantemente traduzido por nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Então, Rococó vem da palavra rocaille, que vem de coquille ou coquillage, que são os elementos do mar, cívia, não há mais o descompasso ou desconcerto do mundo camoniano, nem mais o ser ou não ser lá atormentado de um Hamlet, nem os problemas, a tentativa de encontrar o seu lugar de um Gregório de Matos ou de um Padre Antônio Vieira, né, como pregador, mas simplesmente eles estão muito felizes em seu namoro, ao idílio, à lascívia, criando algo muito comum à época, chamada La Fête Galante, ou seja, a ida para a natureza, mas a natureza sendo vista como um lugar ideal para o prazer, para os encontros escondidos, furtivos, os encontros que apenas os empregados, os criados, seriam testemunhas, com praticamente confessores dessas trocas de intimidade. Uma coisa também é que será bastante comum no Rococó a descrição de momentos em cenas íntimas, especialmente nas câmaras, nos toucadores. As mulheres terão seus quartos, mas terão aquele quarto, especialmente o Chourdelot de Laclos vai comentar muito sobre os quartos em separado por portas, e aí vem alguma coisa que talvez você já tenha visto, as portas secretas dos palácios dessa época, em que você não sabia se aquilo era uma parede ou uma porta, então para lugares mais íntimos, que, claro, em princípio serviriam para se esconder caso houvesse guerra ou revolução, mas no Rococó encontrou funções mais automáticas, digamos assim. Há um aumento das festas com máscaras, com disfarces, a ideia do esconder e revelar. Isso faz parte do jogo da corte, do jogo cortês. E entra-se uma nova característica, né, que é o esprit, que é o espírito, uma pessoa de espírito, uma pessoa de debate. Esse esprit, ele se manifesta numa ironia sedutora e em grande inteligência. E a marca disso serão as conversas nos salões. Não é por acaso que há uma explosão de romances, de missivas, de cartas, romances chamados romances epistolares. E esses romances, então, pontuarão a conversação inteligente entre a mulher dos salões, a mulher que passeia entre os homens com certa liberdade, as pessoas que direcionam as conversações e, de pouco a pouco, novos ambientes burgueses, como os cafés. Tá? Como característica, o Rococó tem uma visão superficial e cínica das paixões humanas. Não há uma crença num arrependimento ou numa vergonha. A justiça, como eu já comentei nas aulas sobre o Barroco, pelo fim da metafísica, lá em Spinoza, a justiça não será mais a justiça divina. A justiça ocorrerá no ostracismo, ou seja, em você ser rejeitado pela sua classe, pelos seus pares, que é o que acontece com, por exemplo, a Madame de Merthieu,
lá no Show de l'Eau de la Clos, quando ela é descoberta e os diários dela são expostos a todos. Então, esse é o julgamento, esse é o juízo daquela classe tão ciosa, tão ciente de si mesma, com orgulho tão assoberbado. A outra característica é que são romances picarescos, ou seja, são romances em que uma aventura se contrapõe à outra, está todo mundo vivendo em uma, duas, três aventuras praticamente ao mesmo tempo. Cândido chega a ser, como é que eu posso dizer para você, chega aos limites da confusão em que ele sai de uma situação para outra, para outra, para outra, que é algo que será depois retomado pelo romantismo. Há uma ênfase na ação, no cenário e no vestuário, e há uma preferência pelo romance de costumes, né? Um romance que observa as situações. Não é à toa que você percebe que esse olhar observador e irônico, você vai reencontrar isso em Machado de Assis, que era um grande leitor de Sterne e do Abbé Prévost. Tá? Então, quando o Rococó, para a gente terminar isso daqui com uma situação bem pontual, quando o Rococó se manifesta nas cortes como princípio de decadência, é pontuado nessas cortes que ele seja uma representação daquilo que eles estão vivendo. Então, é uma vida sem regras, de extrema regalia, onde, por ser nobre, tudo pode, há o despotismo esclarecido, estão vindo do absolutismo, né, a mentalidade dos nobres, e isso será absolutamente jogado ao chão pelas revoluções liberais lá que serão a semente do arcadismo, né, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e, para o fechamento e a criação da nossa nova era, a independência americana. Podemos então fechar a nossa aula aqui com um último comentário. Quando você olha as reações ao Barroco, você sempre tem que lembrar que também foram reações ao Rococó. O Barroco, ao fim, ele havia ainda a consciência cósmica, mas o estilo Barroco havia se tornado artificial. O gongorismo, o quevedismo tecnicizaram toda a angústia. Padre Antônio Vieira reclama terrivelmente num dos seus sermões de que as antíteses e os paradoxos haviam virado apenas joguinhos linguísticos. Depois, então, você tem o Rococó, que é a manifestação de uma decadência completa da nobreza. Então, como resultado, vamos agora para você. Se você ainda não leu, recomendo profundamente, precisa ler Orgulho e Preconceito. E você vai ver, então, que os românticos, mesmo entre os nobres, eles não suportavam a falsidade das pessoas, da artificialidade, seria até uma palavra mais legal, das pessoas relacionadas à nobreza. E aí é um elemento básico que você encontra lá no Mr. Darcy. Ele não suporta a própria classe. E ele acha que a tentativa da classe mais baixa de se tornar uma classe mais nobre é pífia, é tremendamente depressiva, quando você percebe que eles estão cegos a ver o grande problema que é ser parte da classe mais alta. Começa então o processo de tormento que será caracterizado o homem romântico. Eu espero que o vídeo aqui tenha ajudado em algumas percepções. Espero que eu possa estar com vocês mais e cada vez mais, mesmo com pouco tempo que se tem, para a gente poder pensar em alguma coisa. Deixa seu comentário, tá? E coloca perguntas. Eu sempre gosto de responder. Isso daqui vai estar tanto no Instagram quanto no YouTube, para que a gente possa abarcar o máximo possível. Eu vou ver se eu coloco no Instagram algumas fotos e alguns elementos básicos do Rococó. Então, um abraço para você, Deus abençoe, vamos estudando, vamos aprendendo, vamos ver o mundo de uma forma maravilhosa, de uma forma pontual, que nós consigamos
perceber todos os elementos ao redor de nós. Que Deus nos abençoe. Até mais.